Olá, um bom sempre para todos. E hoje eu vim falar com vocês de um assunto que o tema do nosso vídeo de hoje é o Decifra-me ou te devoro. Afinal de contas, quem somos nós, né? E esse bate-papo de hoje está vinculado a uma música, que eu não posso tocar essa música por questão de direitos autorais, mas ao longo da descrição dessa nossa conversa, vocês vão perceber, vão saber de quem que é essa música. E ela começa assim: sempre que eu me pego contando estrelas no céu, então o sempre é aquele momento em que o indivíduo acorda e ele olha e ele toma consciência do que pode estar acontecendo por ali. E vocês se lembram do último vídeo nosso que foi sobre o semeador de estrelas, portanto tem alguma coisa a ver. Por que sempre? É quando o ser humano acorda. Agora, sempre não vou dizer, sempre quando se repete. Sempre que eu tomo um ônibus, sempre que eu faço tal coisa. Não é o sempre eternamente, é aquele sempre repetido algumas vezes. E depois ele diz mais ainda, fica uma pergunta na minha mente. E o que eu faço nesse mundo, qual é o meu papel? O que eu faço nesse mundo? É o decifrar os mistérios da vida. Qual é o seu objetivo? O que você está fazendo aqui? Você já se perguntou isso? E mais do que isso, qual é o seu papel? Papel esse nosso papel de transformação. Transformar significa mudar a forma de sermos, mudar a forma de atuar, mudar a forma de pensar, mudar a forma de agir, mudar a forma de interagir com as pessoas. Esse é o sentido da transformação. E a música continua. Aí depois ele decifra-me, eu te devoro? Não. Ele vai perguntar para onde é que vai a vida da gente. Se você não tem um propósito, você não sabe para onde está a sua vida. Você é levado para um lado ou para o outro. Você não tem um projeto de vida. E você acredita que tudo é o livre-arbítrio, as coisas acontecem porque elas têm que acontecer. Não, não é bem assim não. Nós temos que ter um propósito de vida, um projeto de vida, os alvos e os objetivos a serem atingidos. Porque a nossa música continua e ele continua dizendo, não é por acaso que a gente vive aqui nesse mundo. Não, não é por acaso. Vocês já imaginaram se existisse o acaso para tudo? Por acaso você encontrou uma pessoa, por acaso você casou com essa pessoa, por acaso você teve filhos, por acaso você comprou uma casa, por acaso você comprou um carro, por acaso você ganhou dinheiro, por acaso você arrumou um emprego. Eu creio que seria uma verdadeira falta de imaginação nossa de esse universo tão por acaso. As coisas não existem por acaso. Elas têm um propósito. E aí é onde ele começa a indagação. Existe uma razão maior? Sim, existe uma razão maior. E essa razão maior é a causalidade. A causalidade é a origem, é a raiz, é o cerne daquilo que o pessoal chama de destino. Que na antiga mitologia grega eram as Moiras, as irmãs Moiras, eram 3 irmãs que elas ficavam tecendo o destino do ser humano. Na Mesopotâmia, a coisa já é mais delicada. O destino do ser humano era determinado pelas estrelas. Então, está tudo de acordo com a música e com o semeador de estrelas. Por acaso, você já deve ter percebido mais ou menos de que música que eu estou falando, né? Porque ao dar continuidade a isso, o autor da música nos pergunta. E ele pergunta, não pergunta para nós, ele pergunta para ele mesmo. Ele está perguntando, e eu quero saber antes do fim. E esse querer saber antes do fim pode ser o fim da existência, da própria existência de cada um, pode ser o fim de um projeto, né? Mas a indagação que vem depois é muito forte. Eu quero saber antes do fim, saber quem eu sou, para onde vim e para onde eu vou. Aí as coisas começam a tomar um vulto que vai exigir de cada um de nós uma reflexão. Lembre-se que eu falei para vocês aqueles 3 atributos que todos nós seres humanos possuímos, que é a vontade,
que é a determinação, que é a energia. Quando você se propõe a fazer alguma coisa, que você se movimenta em direção a alguma coisa, você está criando à sua volta duas outras poderosas energias, que é da inteligência e que é do amor, que é da emoção. Você vai ter que colocar um sentido na vida e vai ter que ter um objetivo para isso. E para responder esses questionamentos, não é buscando coisas fora, é mergulhando para dentro de você para poder entender isso. Claro, não é só o interno, o externo também nos ajuda a compreender, os sinais da vida nos ajudam a compreender. E aí nós temos que prestar atenção nesses detalhes, porque o aprofundar do quem eu sou fulano de tal, SIC, RG, endereço, para onde eu vou para casa, de onde eu vim do trabalho, não é isso, não, é uma coisa bem mais complexa, mais contundente. E ele continua, mais um pouco ainda, fazendo algumas outras colocações. Ele diz assim: a vida é tão maravilhosa, é tão bonita. Mas quais são os valores dessa vida maravilhosa e tão bonita? O que está acontecendo? Aí o autor da música continua: pena que a gente não sabe viver. Quer dizer que nós não sabemos viver, apesar das coisas que acontecem de bem e de bom na nossa vida, não sabemos. Talvez tenhamos dado mais ênfase às coisas negativas que aconteceram conosco do que às positivas? Seria isso o questionamento do autor da música? Porque depois ele vai concluir essa história com uma abordagem diferente, totalmente da primeira pergunta inicial. Ele vai fazer o seguinte: ele vai dizer o seguinte: mais um dia a gente aprende, a gente conquista. E o sonho de ser feliz um dia vai acontecer. Então, que felicidade é essa que o ser humano busca? A felicidade é uma palavra de etimologia latina, que significa felix, felices, que significa originalmente fértil, contundente, fecundo, frutuoso. Então, é um fruto que nós vamos ter que fazer com que ele germine dentro de nós. A felicidade externa, ela existe no momento que acontece internamente. Porque se eu me sinto uma pessoa feliz, o outro se sente feliz, o meio ambiente gera essa energia. Mas nós estamos, assim, muito distante dessa apregoada felicidade. E aquilo que eu tenho dito a vocês: preste atenção nas mínimas coisas que acontecem à sua volta todos os dias e verifique se você não tem motivo para ter uma somatória para dar a questão da felicidade. Nós só vamos conseguir experimentar a verdadeira felicidade quando nós, seres humanos, entendemos que ela é subproduto da somatória de pequenos momentos de alegria, de prazer, de contentamento, porque não se espera que a felicidade seja alguma coisa assim, uau, aconteceu. É um trabalho de lapidar esse diamante incrustado em cada um dos nossos corações dos seres humanos. Bom, era isso que eu queria falar para vocês, e essa música é a música do Fábio Júnior, O Contador de Estrelas. Ouça e você vai ver. Normalmente as músicas que fazem sucesso, às vezes nem todas elas trazem, muitas delas trouxeram assim excelentes reflexão, mas essa não fez muito sucesso, mas é uma música que vale a pena. Dá um contexto, uma palestra inteira, se a gente tivesse mais tempo, porque eu quero fazer vídeos curtos, a gente estaria seguindo mais à frente. Um grande abraço para todos e até o nosso próximo vídeo.